Olá, eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés interdisciplinar, onde o direito, a arte e outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Então, no nosso episódio de hoje, vamos conversar sobre povos originários, suas lutas e sua arte. E para essa roda de conversa, nós convidamos a advogada Thaís Recoba Campodônico e a multiartista Carol Mendes. Bem-vinda, gurias. Tudo bem? Boa tarde. Bom, vou passar aqui brevíssimo currículo, brevíssimo, porque elas são muito tituladas as gurias aqui. Mas então, a Thaís é advogada, mestre e doutora em ciências sociais e também ativista em direitos humanos. E a Carol, ela é dançarina, coreógrafa, professora de dança, como eu disse, multiartista, produtora, criadora, diretora e intérprete do espetáculo Gotas de Cristal, do Núcleo de Experimentações Cênicas e de Transversalidades. E outros tantos espetáculos, né? Que tem uma lista bem extensa. Então, gurias, a gente pensou nessa temática porque neste mês de agosto que nós estamos aqui gravando e que o episódio vai ser também veiculado, é reconhecido pela ONU como o Mês Internacional dos Povos Indígenas. A gente tem a data do dia 9, né? E, ao mesmo tempo, neste momento, neste ano de 2024, no Brasil, nós estamos, então, o Supremo Tribunal Federal instaurou uma comissão de conciliação para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Então, esse tema, ele é muito importante e é um tema pouco conhecido, na verdade, a gente não conhece essas questões, né, indígenas, e a gente achou, assim, é um momento oportuno para a gente abordar e conhecer mais dessa cultura, né, que o nosso programa se propõe a trazer todas essas vertentes culturais, né? Então, eu vou começar aqui com a Carol. E aí eu queria começar do começo, que é assim. A gente escuta falar, né? Tu és uma mulher, artista, indígena, e a gente tem esse desconhecimento sobre até mesmo os termos, como a gente chama os povos originários. A gente ouve povos originários, povos indígenas, alguns ainda utilizam a palavra índio, né, que a gente sabe que já está equivocada. Então, eu queria ouvir de ti, né, explicar corretamente para nós o porquê da linguagem correta, qual a diferença, né, começar por aí. Fala, Carol. Então, a gente entender um pouquinho, né, somos muitos povos, né? E nascidos assim em diferentes contextos, né? Eu nasci num contexto urbano, na cidade, né? A minha família é toda da fronteira do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, mas eu nasci e nós, né, minha família é toda no contexto urbano, não no contexto de aldeia, né? Então, eu sou uma indígena índia tomada, né? Nesse contexto urbano, né? Onde eu me reconheço. E o centro, né, de referência indígena, justamente, ele veio para potencializar, né, para trazer esse entendimento que é muito importante, né, de quem somos, como nos reconhecemos, como nos intitulamos, e povos originários ou povos indígenas, eles contemplam. Índio é uma forma que a gente não entende, não entendeu como, né, representativo. Então, povos originários, mulheres indígenas, isso tudo nos contempla. Uhum. Thaís, tu, enquanto estudiosa da temática, né? A Thaís tem mestrado, tem doutorado, toda essa temática tu aprofundaste bastante, né? Sim. Complementando essa compreensão pra gente aqui. Sim. Carol traz bem essa questão de que não se reconhecer, né? Isso que é tão importante na questão indígena, né? Na cultura de tantos povos, são mais de 500 povos originários, né? Dentro do Brasil. E muito ainda se fala assim, eu não conheço indígena, eu não conheço índio, eu não sabia que tinha na minha cidade, né? E, na verdade, eles são os ancestrais, né? São os donos da terra, né? São os que estavam aqui, né? Antes da gente chegar. E por que a gente também tem essa ideia de que não se utiliza mais esse termo índio, né? Porque ele traz esse conceito pejorativo do colonizador, né? Então, quando eles chegam às nossas terras, né? Quando eles, então, invadem as terras, né? Então, eles retomam, eles
tomam, na verdade, tiram dessas pessoas, desses homens, mulheres, crianças, idosos, né, a qualidade de ser cidadão, né? Então, o índio ainda é visto muito como aquela criatura que não tem direito a nada, né? Então, se ele não tem alma, ele não tem direito a nada. E foi assim desde a colonização. Uhum. Então, ele precisava ser catequizado, ele precisava aprender a cultura eurocêntrica, né, europeia, que é a melhor cultura, para que ele deixasse de ser um animal selvagem e virasse uma pessoa. Então, o índio foi o nome que deram para quando chegaram e avistaram das Índias, né? Sim. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo e aprendendo com os nossos irmãos indígenas, né? Que assim como eu me sinto nessa luta, que a gente tem que questionar e tem que perguntar para eles. Como vocês se sentem? Como vocês gostariam de ser chamados? Como é o correto, né? Sim. Como tu gostaria de ser chamada? Eu gosto de ser chamada de Thaís, mas se eu tivesse algum outro nome, eu diria, né? Carol, como a gente fez anteriormente, né? Como a gente vai te chamar? Porque é isso, é esse respeito a todas as pessoas, né? Sim, é isso, a gente estava conversando aqui na abertura, né? Se era importante a gente chamar pela etnia, a gente também tem essa dúvida, né? Qual é a tua etnia, se isso também te identifica, como que... Carol? A gente é necessário uma certificação sempre, né? Isso para os povos indígenas, né? Eu venho da fronteira, então se eu for entender de onde é que se viria, né? Lá na região de Goiânia tem o resquício dos povos charrua, né? Mas tem também a questão dos povos guaranis. Então, eu me identifico com todos os meus povos, né? Independente de ser uma etnia só, né? Que me rege. Todas me contemplam e todas fazem parte da minha linguagem profissional e humana. E Carol, assim, ó, a gente, né, a Carol nos passou uns vídeos aqui, se a produção puder colocar pra gente, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube vai conseguir assistir. E aí eu pediria pra Carol, né, enquanto coreógrafa, dançarina, enfim, como é que o teu trabalho, ele entrelaça, né, com a tua ancestralidade, enfim. Ó, se tu puderes comentar parte desse espetáculo. Isso foi um ponto de referência lá no CRIA, com a minha família Ana Matiello, que estava comigo, artista da música, e aí a gente vem nessa fusão de artes. Uhum. Com a dança, né, e com a música. E ela tem uma música ancestral, né, trazendo os sons que vem com a fusão do meu urbano. A minha música é contemporânea, né, a partir desse movimento que envolve os nossos movimentos ancestrais. Isso é lá no Ocidente? Não. Isso é no Onde? CRIA. No CRIA. Ah, tá. Ai, ali, ó. Isso, foi numa noite cultural. Ah, muito lindo. Muito bacana, pessoal. Tem que procurar ali no YouTube. E também, Carol, nas referências de Instagram também encontram, né, o teu material. Depois, no final, vou pedir para você passar todo, para disponibilizar pra gente. Muito bacana. E Thaís, olha só. Aqui tu falaste essa questão dos portugueses, né? Essa questão da colonização. E como essa visão, né, impacta a vida dessas pessoas? Essa visão equivocada e como a gente muda essa visão. Sim, é bem importante retomar esse ponto, que é como a Carol falou, né? Eu me identifico em todos os povos, né? E isso é tão importante porque eles foram dizimados, foram recalculados a sua rota, né? Foram retirados do seu local. Então, há uma grande dificuldade da gente, inclusive, dizer onde estavam. E aí depois a gente vai para o final, né, da nossa conversa para dizer onde eles estavam em 1973, onde eles estavam em 1804. Porque, na verdade, se naquele período eles fossem donos da sua vida, do seu lugar de ser, estar no mundo, a gente saberia dizer. Porque existem povos que são mais caminhantes, né, Carol? E existem povos que são mais fixos. Mas no caso de uma expropriação, no caso de uma expoliação, que foi o que foi visto com os povos originários, eles foram retirados de lugares e foram colocados em lugares aleatórios, né? Então, se a gente for falar um pouco mais modernamente, o Xingu, por exemplo. O Xingu é algo que foi criado e lá
foi colocado várias etnias. Então, vários modos de ser. Quando a gente fala assim, a Carol falou ali, etnias, né? Quando a gente fala em mais de 500 povos, a gente não está falando de algo que não tem vida. A gente está falando de pessoas que têm modos de ser diferentes. Sim. Que fazem comida de um jeito, que pensam de um jeito, que têm cultura de um jeito, que tem sua organização social de uma forma. Então, não é porque a gente denominou índio que eu preciso dizer que eles fazem tudo igual. Sim. Então, há conflitos dentro desse... Se tu colocar vários tipos de pessoas, né, brancas, dentro de um mesmo espaço. Também haverá conflitos se a gente colocar várias etnias dentro de um mesmo espaço, porque elas vão querer seu espaço. Porque a gente, né, com essa visão do colonizador, vamos dizer assim, a gente parece que conhece a história de um início que não é o início da história. Parece que é uma história que já nos contaram pronta e acabada. E agora a tentativa, acho que da luta que tu fazes e de todo, é de recontar essa história. Voltar mais e entender como que era. Porque parece que quando a gente entra em contato com essas matérias, vamos dizer assim, na escola, tudo isso é significativo. Eu quero dizer assim, a maneira como a gente aprende sobre isso vai nos manter nesse espaço, né, de compreensão sobre essa questão da diversidade. Não sei se estou me explicando bem, eu quero dizer assim, hoje em dia tem toda uma tentativa, uma necessidade, né, de recontar essa história. Isso. É isso, né? Isso, porque na verdade, historicamente, a gente aprende sobre um recorte, sobre um prisma. Isso que eu quis dizer, né? Exatamente. Historicamente, a gente aprende sobre um recorte. E aí, por que é tão importante? Porque a gente perde potências, né? Perde ou deixa de ver potências como a Carol Mendes, que é uma artista incrível, né? Que o mundo precisa conhecer. Eu sempre falo isso pra ela, o mundo precisa de conhecer. Cada vez que eu vejo uma apresentação dela, eu digo, o mundo precisa de conhecer. Porque é isso, a gente perde essa potência, né, de enxergar porque a gente quer ver com uma outra lente. E, na verdade, quando tu ressignifica isso, tu vai na fonte, tu vai na origem. Não, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Alguém morreu e alguém matou. Quem morreu, quem matou, quem tirou a terra, quem perdeu a terra, né? Então, não tem como a gente hoje falar de povos originários a partir... Porque é isso que acontece na modernidade. Querem que a gente conte a história a partir do hoje. Isso. Mas o hoje não aconteceu... O que está acontecendo hoje não é por nasceu do nada, né? A gente tem uma história contada para trás. A ser resgatada. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa fazer quando a gente estuda povos originários, quilombolas, né? Quando a gente estuda toda a diversidade e os diversos povos que tem no Brasil, né? Porque nós estamos um modelo de povo-nação, mas a gente não glorifica todas as nossas nações que estão dentro do nosso território. Né? Estados como Bolívia, por exemplo, Equador, né? Sem a gente entrar nas questões políticas que existem dentro desses países, mas eles tratam o país, a nação, como uma nação plurinacional. Porque eles identificam que lá dentro a gente tem outras nações, outros costumes, outras organizações sociais. E nós precisamos também aprender isso. A gente não dá este protagonismo para as outras culturas, para as outras nações. Nesse sentido, né? A gente tem um protagonismo mesmo do colonizador. Hoje, mais ou menos assim, por mais que a gente tenha já regulamentos de Constituição, alguma coisa que se incentive, mas na prática a gente ainda vive essa lógica. E valorizar o que é nosso, né? Valorizar o que é da nossa origem, da nossa terra, nossa música, nossa cultura, as nossas joias, que nem eu digo, né? Então, assim, aí tem que valorizar o que vem da Europa, o que vem de fora, né? E a gente tem uma riqueza enorme, né? Para desvendar. E aí, Thaís, eu te pergunto, Thaís, não, agora Carol, queria te perguntar sobre a questão da tua participação enquanto mulher nessa luta, né? Como é que tu se insere nessa luta? No teu trabalho, através da tua arte? Meu comprometimento, né? Sendo uma trabalhadora da cultura, né? Dessa função de arte, né? É potencializar, né? Todas nós, todos que não ainda se entenderam, se identificaram, né? Acolher todas as nossas, né, representatividades e fortalecer. Estou muito compromissada tanto com o meu espaço de referência, que é o que me trouxe esse entendimento, né, e quanto a minha cidade também, né,
poder entender quem somos, né, que estamos aqui, cada vez mais ocupando espaço, que precisamos, né, desse respeito, dessa consciência de todos. Né? Uhum. E aqui falando, Thaís, sobre essa questão que eu quis ensaiar, mas enfim, a questão, como que está posto isso na nossa Constituição hoje, essa questão? A gente tem avanços, a Constituição reconhece, ou isso é só letra fria, nesse sentido, assim? O que nós temos, assim, disciplinado, quais são os direitos assegurados, né, para esses povos? Hoje a gente tem a Constituição de 88, tá? Que é uma Constituição que veio com muita luta, né? Os povos originários estavam na Constituinte desde então. Esse não é um movimento de agora, esse é um movimento ancestral, né? Então, eu sempre costumo dizer que eu sou uma mulher branca de descendência negra e indígena, né? Eu também sou da fronteira, que nem a Carol. Então, o resgate que a gente tem que fazer, se dar conta da nossa identidade, é justamente para a gente honrar o que os nossos antepassados que vieram antes de nós já estavam construindo, né? Então, essa luta ela já vem antes da Constituição. Então, desde que o Brasil foi invadido, digamos assim, que é o que eu acredito, a gente vem nessa luta e os povos originários vêm resistindo, né? Se não houvesse resistência, eles não estariam mais aqui. Sim, teriam já sido dizimados. Então, assim, a gente tem Constituição, na Constituinte pós-Império, a gente já tinha essa discussão, né? Mas eles eram tratados como silvícolas, e a Constituição, ela era toda assimilacionista, o que significa que toda a cultura branca, os indígenas, que eram tratados como silvícolas, tinham que virar homens brancos. Tá? Então, a gente tinha juridicamente uma Constituição em que eles eram tratados como transitórios. Eles vão ser civilizados, vão aprender o português e vão esquecer a sua cultura e a sua língua. Né? Então, na verdade, esse é juridicamente o que a gente foi construindo dentro da nossa sociedade. Até nós chegarmos em 1988, quando a gente tem uma mudança de paradigma de uma Constituinte assimilacionista, né, para essa Constituinte cidadã. Que é quando a gente coloca os indígenas nesse lugar de cidadão e de senhor da sua vida. Então, um indígena no Brasil, isso é a lei, mas eu não estou dizendo que isso acontece. Sim, mas já houve essa significativa mudança de compreensão, né? A resistência que a gente tem esse cidadão, ele não está recebendo os direitos que ele deveria. Ele está num lugar de vulnerabilidade porque ele não recebe o que ele tem direito, tá? Mas a Constituição de 88 garante. A mesma coisa que garante para mim, garante para Carol, para todos os indígenas. Saúde, educação, né? Cultura, terra, moradia digna. Porque, assim, o basilar da Constituição é a dignidade humana. Então, eu sempre digo, a gente tem que partir disso. A dignidade humana é para todo mundo. Não interessa se tem raça, cor, etnia, se é branco, se é preto, se é pardo, se é indígena. Então, isso é o pilar. A partir desse pilar, eu tenho que nortear, o legislador ou o julgador tem que nortear todas as suas ações. Sim. Dignidade humana. Então, assim, tu vai me dizer, pô, Thaís, mas a gente tem um monte de pessoas morando em situação de rua, a gente tem um monte de indígena morando à beira da estrada, a gente ainda tem indígena sem terra. Sim, a gente tem, é por isso que tem o movimento social, é por isso que a gente tem a resistência. Porque nós temos que fazer valer o que está na letra da lei. Bom, o Estado não conseguiu ainda fazer com que isso acontecesse, então haverá pessoas para que isso seja feito. Sim. Então, eu sou uma apoiadora da causa indígena e o meu propósito, né, enquanto apoiadora da causa indígena, é fazer com que esse discurso ele ganhe amplitude, que mais pessoas entendam, que mais pessoas conheçam sobre isso. Não, e eu acho bem importante que tu tá nos explicando aqui, e a Carol também com a experiência dela, dessa porque, como tu disseste, isso tá lá desde 88, mas parece que essa lógica, né, de que o indígena teria que ser tutelado no sentido, assim, civilizado, ainda se escuta, né? É incrível, parece que a gente já tá aqui em 2024 e a gente ainda ouve alguns discursos nesse sentido, assim. Sim, porque que não tem esse respeito, né? Essa questão que tu disseste de não um cidadão de outra categoria, como se antes tinha essa... Porque precisamos colonizar ainda. Porque ele era considerado infantil, isso, então existia a tutela. No Código Civil de 16, os indígenas eram tutelados, e tá lá, índios tutelados. A Constituição muda esse paradigma e eles não têm mais a tutela. Então, eles passam a ser
digamos assim, juridicamente, emancipados, né? Na minha tese de doutorado, eu trato sobre a questão da construção da cidadania para os povos originários a partir do artigo 231. O que significa dizer isso? Significa que, reconhecido juridicamente enquanto cidadão, eu pertenço ao mundo e eu tenho o direito de exigir tudo que a Constituição me diz que eu tenho. Sim. Então, eu tenho direito à saúde, à educação, moradia digna. Certo. E é para isso que a gente busca. Muito bem. E, Carol, assim, a questão da dança, né? Como isso pode contribuir, né? Para que outras mulheres também se engajem nesse movimento. E também queria te perguntar qual é a receptividade do teu trabalho, né? Como que as pessoas compreendem o teu trabalho, quais são os retornos que tu tem sobre esse trabalho que tu desenvolve. Perfeito. Eu queria ressaltar que esse movimento que a doutora traz, né, de apoio, de legitimação, né, ele só encoraja e fortalece cada vez mais o movimento, né, a pauta e quem faz parte disso, né. Então, quanto mais pessoas apoiarem, mais pessoas, né, vão conseguir também ter esse entendimento, né. O meu trabalho com a dança e toda a fusão que eu trago, né, ele só me fortalece cada vez mais enquanto artista, mas também enquanto indivíduo, né. Tem a minha retomada individual, que é em coletivo, né, é em sociedade, então é em comunidade. E também representa esse contexto de aldeia, né, que vivem em comunidade. O contexto urbano encontra uma outra forma de poder se expressar, né? E com a cultura, eu tenho essa possibilidade de levar essa minha imagem, né, que é pouco vista, né, nos palcos, ou nas ruas, ou nas rodas, né? Se for no circo, se for na dança, se for no teatro, é difícil ver mais, né, de mim, né, mais pessoas que me representem. Então, acredito que eu estando ali nesses lugares, eu consigo também encorajar, né, outras pessoas para que possam também estar ocupando esses lugares. Sim, é bem interessante que ela vem para esse espaço urbano mesmo, né? Se colocar como protagonista nesse espaço, que é o espaço que nós temos que acolher e entender, é isso, né? E desmistificar, né? Desmistificar a ideia que a gente cresce aprendendo que o índio, né, que a gente sabe que não existe, vive na floresta, né, sem roupa e caçando. Eu sempre costumo dizer isso pro meu filho, eu digo, a gente existe isso, mas são os índios isolados, os indígenas isolados. E que tá ok também. Que tá ok, que eles não querem vir para a sociedade, né? Mas a gente também tem que respeitar o indígena, né, a sua etnia, a sua origem, e eu ainda costumo dizer mais, o cidadão brasileiro que não quer ficar na aldeia, que ele quer vir para o espaço urbano e ele quer usufruir de tudo o que a sociedade tem para ele. E tá ok também. Sim, perfeito. E agora eu queria tocar nessa questão, né, da discussão que está tendo, então, no Supremo em relação às terras indígenas. Se tu pudesse para a gente explicar, Thaís, assim, o que está em jogo, qual é a discussão, em que pé nós estamos, o que está ocorrendo? Assim. A questão, a gente tem muitos ataques à Constituição e aos direitos dos povos originários, né, desde a formação da Constituição de 88, né? Muito se vem discutindo por quê? Porque hoje quem cuida do grande patrimônio da biodiversidade que nós temos são os indígenas, né? São as comunidades indígenas, o espaço ainda de verde, de floresta, né? Eles é que conhecem as sementes, eles é que conhecem que tipo de terreno qual é o tipo de terra que eu posso plantar. Ainda são os povos originários, né? E não é à toa que são denominados, né, pela ONU como guardiões da floresta. Então, a gente tem uma disputa, né, com o agronegócio, com as mineradoras. Então, a questão comercial conta muito. Então, o ataque à Constituição é muito grande. E aí, muitas emendas, muitas propostas de emenda à Constituição são feitas. E uma delas, da PEC 48, é que a gente consiga modificar, que haja a modificação do artigo 231, né? E isso equipara em quê? O artigo 231 é o que garante aos povos originários, né, a sua organização, a sua autonomia, a sua autodeterminação e garante o direito às suas terras. E esse marco temporal, ele quer dizer o quê? Né? É uma teoria, uma tese que foi criada dentro de um outro julgamento de Santa Catarina, de uma outra etnia, dos Xoclen, se não me engano, em 2008 ou 2009, e lá foi dito, numa manifestação de um parecer da AGU, que seria considerado terra indígena somente se aquele indígena estivesse naquela terra em 1988. E qual é a grande problemática? Nós não tínhamos indígenas apenas em 1988. Nós temos indígenas
na formação do país. Em 1500, se a gente for colocar o marco, a gente tem indígenas a partir disso. Como a gente vai nomear? Como a gente vai dizer que ele não estava ocupando a terra? Né? Como a gente vai dizer, não, a partir de agora eu vou botar uma data, 1988. Então, essas terras foram sendo usurpadas, foram sendo roubadas, retiradas, e quando elas são roubadas, retiradas, há massacre, há dizimação, né? Então, assim, não há acordos justos, porque quando eu vou fazer um acordo, eu preciso falar a mesma língua. Então, significa que muitos acordos foram feitos com indígenas que não falavam o português. Não compreendiam exatamente o que estava sendo negociado, exatamente. Então, assim, a legislação, né, a Constituição, o legislador, ele precisa garantir. Quem cuida dos direitos aos povos originários é o Ministério Público Federal. Então, é feito essa discussão para poder ter esse caminho. Como que a gente vai, então, garantir que aquele agricultor que de boa fé ingressou naquela terra com um indígena que também é dono da terra? Sim. Então, surgiu essa ideia de que só seria possível, então, denominar dono da terra quem em 1988 estivesse lá. Houve um julgamento, né, para decidir isso, não foi favorável para o agronegócio, para os agricultores, então o marco temporal caiu e aí foi promulgada uma lei. Para que, então, fosse discutido novamente, digamos assim, rediscutido esses parâmetros pelo artigo 231. Então, recentemente, agora, dia 5, iniciou, então, uma comissão para se discutir os termos dessa legislação, que, para a FUNAI e para todos os povos originários, ela é inconstitucional, porque ela fere vários princípios da Constituição, de direitos já garantidos em 1988. Então, eu não posso modificar legislação constitucional simplesmente com uma lei ordinária. Entendi. Eu tenho que ter uma proposta, e essa proposta de emenda, exatamente, ela não foi votada favorável. E aí, para poder abraçar os agricultores, interesses privados, se criou essa legislação e está vigindo. Está em vigência. Certo. E aí ficou essa confusão jurídica, né? Porque aí o que acontece? Algumas terras já estão demarcadas. E como é que tu faz? Tu volta lá e direito adquirido já? Não é mais demarcada? Aí tu para com as demarcações de terras, que já são poucas no Brasil, né? Até tu ter essa discussão. Então, hoje tem uma comissão... Está em suspenso toda essa temática. Exato. Tem uma comissão hoje discutindo sobre isso desde o dia 5, para que se alinhem os pontos. Sim. Como que eu vou definir, então? A partir de que ponto eu vou dizer que o indígena ocupava essa terra? E lembrando que, enquanto cientista social, a gente sabe quando uma terra é indígena depois de um levantamento antropológico. Então, tem um mapeamento antropológico, o antropólogo vai fazer, por diversas variáveis, ele vai identificar que o indígena passou por aquela terra. Muitas vezes, através de uma semente, através de uma árvore. A Carol pode falar melhor que eu. Um ancião vai dizer que aquela semente ela era encontrada na época tal. Então, antropologicamente falando, cientificamente falando, né, a gente tem esses mecanismos e fazer esse mapeamento antropológico. Então, a ideia é trazer toda essa abordagem para dentro dessa discussão. Já se faz isso no Brasil, só que isso é muito moroso, demanda, né? Já se faz. Sim. Então, hoje nós estamos nesse pé, assim, hoje nós estamos sob esse prisma. Durante a semana toda está sendo discutida essa comissão. Muitos povos já estão em vigília, porque deferir ou manter o marco temporal, na verdade, é acabar com o corpo território de muitas mulheres, crianças, porque é tirar delas o que elas não têm. Sim. Porque elas não têm o seu território, elas já lutam pelo seu espaço, elas já lutam pelo seu território. Então, definir como marco temporal a Constituição de 88 é retirar dessas mulheres... mais espaço ainda. Que elas já não têm. Sim. E, Carol, nessa luta, né, nessa discussão, como é que os movimentos estão organizados aqui no Rio Grande do Sul? Vocês têm movimentos nesse sentido para fazer essa participação nesse debate? Vocês encontram acolhimento aqui para essas discussões? Depende também, né? Tudo depende, né? Porque, assim como a doutora está falando, né? São poucos, assim, os que têm um entendimento correto, né? E que trazem encaminhamentos que possam ser efetivos para nós, né? Então, apoio mesmo, assim, direto, né? É mais difícil, né? Eu, dentro do meu entendimento, né?
eu não ser desse contexto também me dificulta um pouco mais, né? Porque eu venho do contexto onde eu me reconheço, né? Um centro de referência me reconhece, mas muitos necessitam de alguma certificação, né? Algum documento para que isso seja comprovado. Então, que nem a doutora estava trazendo resgate histórico, não se tem, é muito de contar, né? De trazer como é que era antes, de trazer, né, essa memória, esse resgate da memória de como é que era, e é tudo contado, é tudo falado, né? Então, essa necessidade da documentação, da legitimação, às vezes dificulta um pouco, né? Mas eu entendo que sozinha para mim seria mais difícil, tendo um espaço, né? Um centro onde também ele me traz esse entendimento e essas oportunidades, né? Ele me legitima muito mais, me dá muita força, né? Para conseguir ter esse espaço. Então, não são caminhos fáceis, não são caminhos, né, tão assim de acesso, mas a gente vai buscando esses caminhos e trilhando, né, traçando outros. Sim, o coletivo fortalece para que se possa conquistar Perfeito. os espaços. Isso. E aí, então, a gente vai encaminhando aqui, aí eu faria mais um questionamento para ti, Thaís, sobre justamente como a gente pode avançar no meio social para garantir, então, né, esse espaço, esse respeito, né, essa vida digna. O que a gente precisa? Talvez também mais políticas públicas, mais educação nas escolas, por onde passam os caminhos para a gente avançar nessa temática, pelos teus estudos, enfim. Eu acho que a tua visão. Dentro das pesquisas que eu já fiz, dos lugares que eu já fui, assim, da alegria que eu já tive de poder aprender com os povos originários aqui de Porto Alegre, né, Viamão, enfim, a ideia é que a invisibilidade. O grande problema que a gente vive hoje é a invisibilidade dos povos originários. Eu, enquanto mulher branca, não indígena, eu preciso conhecer, eu preciso ouvir. Então, quanto mais eu puder propagar, falar, explicar, mostrar, né, trazer eles para as escolas. Então, assim, educação a gente já tem legislação que garante a presença dos povos originários, não só no dia 9 de abril, né? Então, a gente precisa que o direito a falar sobre as questões indígenas, ela seja de janeiro a janeiro, né? Então, que a gente possa falar não só porque dia 9 é Dia Internacional dos Povos Originários, mas porque a gente precisa falar com os nossos parentes, nossos irmãos, como a gente fala sempre, né? Sempre, porque a gente ainda tem parentes morando nas beiras das estradas, crianças, idosos sem acesso à saúde, educação, sem direito a ter o que ele gostaria de ter. E aí é muito importante esse ponto, porque a OIT, ela tem uma convenção chamada 169, que ela diz o que é preciso, né, para que o bem-estar, o bem-viver, que a gente fala sempre lá no CRIA, né, e a Carol traz muito essa informação a partir desse coletivo, que o CRIA é um centro de referência indígena em Porto Alegre, e que traz essa luta de retomada indígena, de retomada urbana, de retomada da cultura indígena, né. Então, assim, a gente entender que é preciso a gente perguntar mesmo, pela consulta livre, prévia, informada. Há uma lei para isso. A gente não pode falar, a gente, enquanto homem e mulher branca, Estado, e a Carol traz essa informação da questão dos documentos, né, que a comunidade indígena é muito mais pela oralidade, a gente não pode fazer nada sem que eles digam como vai ser. Então, o protocolo é perguntar. Como tu gostaria que fosse? Sim. Como tu gostaria que essa Constituição fosse? Como tu gostaria que essa legislação municipal fosse? Então, não se pode votar, agora a gente está em época de eleição, não se pode votar uma Câmara de Vereadores, uma legislação sobre indígenas no seu município, sem que eu chame os indígenas do município para participar da construção. Isso chama democracia, mas isso chama comunicação livre, prévia e informada. Então, eu não posso só botar o nome dele e assinar. Eu preciso que ele me diga o que está faltando na comunidade dele, o que ele precisa fazer. Eu não posso construir uma casa se ele não vai morar dentro, qual é o tipo de casa que ele gostaria de viver. Então, eu preciso conversar a comida que ele come, que comida que é. Então, às vezes, a gente vai na ânsia de auxiliar, de ajudar, e eu não ajudo. Porque, na verdade, passa por cima. Passa por cima. Sim. Então, eu costumo sempre dizer, eu tive o privilégio desse período da catástrofe, agora conhecer as mulheres Mbiá Guarani,
e toda a comunidade da cacica Alice, da cacica Sheila, né? E tive a oportunidade de conhecê-las. Então, assim, eu costumo dizer que cada momento é um aprendizado. E aí eu vou narrar um que ficou muito marcado para mim, para entender o quanto a gente é colonizador o tempo inteiro. Eu chegava na comunidade e eu abraçava todas elas. Uhum. E eu percebia que elas ficavam durinhas, assim, né? Uhum. Até que um dia eu perguntei, vocês não gostam muito de abraço, né? E aí elas me disseram, não, a gente não é de abraços. Sim. Então, eu gosto de abraços. E aí, na minha ânsia de colonizadora que eu tenho, eu queria abraçar. Uhum. Então, eu entender que aquilo pro outro não é positivo, não deixa ele num lugar seguro, também é um aprendizado para mim. Até que um dia eu entendi, eu não vou abraçar mais. Então, assim, e aí teve um outro momento em que eu recebi um abraço delas. Então, hoje elas me abraçam. Então, quando elas me abraçaram a primeira vez, eu me senti muito como se eu tivesse ganho um prêmio. Sim. Porque, na verdade, é a essência, a gente fazer as coisas com a nossa essência. Então, eu acredito que é nisso. Então, a gente não vai perder com a diversidade, a gente vai Só ganhar ganha. com a diversidade. Sim. Então, a gente olhar o outro nos olhos e entender o que ele precisa nos passar. Não só falando, mas escutando. Sim, não só uma postura mais prepotente que a gente tem como, acho que interessante que tu diz, ainda como colonizador. Que Ainda como nós, colonizador. Né, aqui, mulheres brancas, ainda temos essa visão e a população em geral há que se admitir que sim, que assim age em relação aos povos originários. Exato. Né? Então, desconstruir a ideia a partir do respeito ao olhar, tentar enxergar pelo olhar, ou tentar conhecer, se aproximar, seria isso, né? Isso. Sem o julgamento prévio, sem a solução já dada. Isso. Buscar convidar não é um convite, é uma necessidade do respeito de abrir esse espaço para que eles sejam protagonistas das suas próprias escolhas, né? Da sua própria história. Da sua própria história. Entendi. Carol, o que tu alinhava, pra gente alinhavar, assim, essa fala da Thaís? Que depoimento, hein, Tati? Muito legal. Que depoimento, doutora. A gente é meio chucra mesmo, a gente demora para criar confiança. E se tu recebeu um abraço, doutora, foi sincero e verdadeiro, né? E é o tempo, né? A gente tem o nosso tempo, a Cacica fala muito isso, né? O tempo do Guarani é outro, o tempo do indígena é outro. Então, entender esse espaço, respeitar esse espaço, né? E não invadi-lo, né? E esperar também esse entendimento deles, né? Um entendimento nosso, para que daí a gente possa conseguir se relacionar, né? Socializar entre todos, né? Que daí eles no contexto da aldeia estão acostumados com os seus, nós aqui no contexto urbano estamos acostumados com os nossos, e aí quando acontece esse encontro, né? Dos povos, também de, né, entender como cada um vai se adaptando, vai, né, se inserindo ali, se relacionando. Então, essa relação aí é muito sincera e verdadeira, né? Nós somos assim um pouco meio estúpidos, mas temos a nossa forma de afeto, a nossa forma de acolher, né? E a nossa forma de trocar, né? Essa escuta, né? Essa escuta e essa relação. Então, muito, muito, muito bonito o depoimento, doutora. A gente só quer somar, a gente só quer ser reconhecido, a gente só quer a nossa visibilidade, os nossos direitos reconhecidos, assim como o de todos, né? Nós também estamos aqui. Muito bem. Então, também, gurias, eu agradeço muito, acho que a gente pode ter essa oportunidade de aprender muito, né? Que realmente é uma temática que é pouco trazida, assim, e a ideia é que a gente possa abrir essa discussão. Então, eu fico muito contente aqui com vocês duas, que são primorosas para falar sobre o tema, sobre o viés do direito, sobre o viés da arte, da experiência, né? E muito enriquecedor para todos nós. Então, agradeço muito. Esse foi o nosso episódio de hoje, falando dos povos originários, do direito, da arte, das lutas. E eu espero vocês no nosso próximo episódio de Notas sobre Nós.